Ai, ai, ai. Berê, nasci pra isso. Nasci pronta. Devagarinho, bem devagarinho, isso. Hoje a gente recebeu um desafio da Rayovac, que é fazer a coisa mais mirabolante possível usando as novas pilhas Fusion. Pra quem não sabe, a Fusion é a nova pilha da Rayovac, a mesma marca que produz as amarelinhas. Só que essa aqui é uma pilha super alcalina. Ela dura muito mais que as amarelinhas e que as alcalinas regulares. E as amarelinhas são usadas em equipamentos que consomem pouco, tipo relógio de parede e controle remoto de TV. As alcalinas servem para equipamentos que consomem mais, tipo controle remoto de drone, brinquedos eletrônicos, mouse e teclado sem fio, babá eletrônica. As super alcalinas também servem para tudo isso, com a diferença que elas duram muito mais. Ou seja, são pilhas que vão ser trocadas muito menos. A primeira ideia que a gente teve, que várias pessoas sugeriram, foi que a gente ligasse eletrodomésticos usando pilhas AA. Que é uma ideia incrível, por sinal. É uma ideia legal. Mas os eletrodomésticos têm, aqui em casa tem 110 volts, né? Eles exigem 110 volts. Sim. E vários amperes. Lembrando que essa pilha aqui tem 1,5 volt e 2,7 amperes, né? Isso, então se a gente organizar as pilhas de um jeito especial, a gente consegue aumentar esses volts, essa tensão e consegue aumentar os amperes também. Ah, então bora lá. Vamos tentar ligar algumas coisas aqui do manual com porta-pilhas que a gente fez com madeirite. Olha só que legal. Colocamos 16 pilhas e elas estão ligadas em série e em paralelo. Que é isso? Em paralelo é quando a gente coloca as pilhas negativo com negativo e positivo com positivo. Então essas duas pilhas aqui estão ligadas em paralelo. Nesse caso, elas continuam tendo 1,5 volt, só que aumenta a corrente, aumentam os amperes. Quando a gente liga desse jeito, esse conjunto com esse, a gente está ligando positivo de um com negativo da outra. Aí a gente pode somar a tensão, soma os volts. Então aqui tem 1,5, quando a gente soma com esse aqui já dá 3, soma com esse aqui dá 4,5, 6 volts. Então nesse conjunto aqui a gente tem 6 volts. Aí a gente fez uma ligação direta no alumínio aqui, pode ver que ele não está cortado, então continua aqui, só que aqui as pilhas estão de ponta cabeça. Então vai dar 7,5, 9, 10,5, 12 volts no total, que é mais ou menos a mesma tensão que a gente vai ter na bateria de um carro. O voltímetro aqui a gente pode ver que chega quase em 13 até. Agora o nosso porta-pilhas está com 12 volts, mas nenhum eletrodoméstico funciona com 12 volts, só com 110 ou 220. O que a gente vai fazer? Vai colocar um inversor no nosso porta-pilhas. Mas o que é um inversor? O inversor é um equipamento, esse aqui é feito para um carro, que ele transforma 12 volts em corrente contínua, que é o que tem na bateria do carro, em 110 corrente alternada, que é o que a gente tem na tomada de casa. Isso significa que eu gero energia assim do nada? Não gera energia do nada, não existe nada que gera energia do nada. Sempre tem uma troquinha ali. Qual que é a troca que o inversor faz? Ele rouba os amperes. Então ele aumenta os volts, aumenta a tensão, mas você perde corrente, você perde amperes. Significa que vai ter menos elétrons passando lá no 110 do que tinha no 12. Tá, traduzindo para a Mari entender, né? Porta-pilhas tem 12 volts e quantos amperes? Aqui vai ter 5,4 amperes. 5,4 amperes, um montão de amperes. O que o inversor faz? Coloca lá em cima volts e diminui amperes. Diminui amperes, vai diminuir muitos amperes. Agora vamos começar com o ventilador limpinho do Iberê, que é bem fraquinho. Limpinho, Mary. Você acha que aqui dentro do estúdio vai ter alguma coisa limpa, ainda mais o ventilador que sofre toda a poeira dos nossos cortes de madeira? Ó, vou ligar aqui, ele tem uma tomadinha aqui atrás. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Foi. 2 foi. 3 foi. Rodou fácil o ventilador, hein? Rodou fácil. O próximo eletrodoméstico é um pouco mais potente. Vamos ter que colocar mais algumas pilhas. 24 pilhas versus uma furadeira de 200 watts. Aqui, 24 pilhas. Vamos ver se liga a televisão. Ó, colocando aqui o controle, o conector da televisão aqui. A luz acendeu. Essa linda imagem chuviscada. Só faltou a esponja de aço aqui na antena. Ó, vai ter gente que vai falar que tem um fio ligado aqui atrás da televisão, ó, só pra vocês verem. Não tem nada, só o fio dela. Mas tudo isso foi muito fácil, agora vamos pra uma coisa mais hardcore. Serra Tico-Tico. Será que roda? A gente vai botar mais algumas pilhas, no total vai ficar 40, porque a Tico-Tico consome mais energia. Tá tudo em cima da mesa aqui, hein? Não tem nada na tomada. Mary, fica longe de mim esse negócio.
Tá, a gente viu que a Fusion consegue ligar praticamente qualquer coisa, mas vamos subir de patamar. Vamos tentar fazer um carro elétrico, Mary. Sim, mas ó, Iberê é bom de construir coisa, mas é meio barbeiro. Então vou deixar ele construindo agora o carro e depois eu volto aqui pra testar. Eu vou construir esse carro deixando muito claro que Mary dirige bem, tá querendo me chamar de barbeiro agora, Mary. Que eu dirijo muito bem. Não, dirige. Vamos ver se você vai dirigir bem esse carro movido a pilhas. Vocês já viram essa parafusadeira aqui no Manual do Mundo? A gente construiu um motor de barco com ela. A proposta agora é tirar a bateria original, que ela não vai durar muito tempo num carro, e botar isso aqui como o motor de carro, usando um pack de Fusion como bateria. A gente só precisa, no caso, construir o carro. Olha só que beleza! Nosso chassi do carrinho já está aqui. Uma tábua de cedrinho de 2 centímetros de espessura, 1,30 m de comprimento e 30 de largura. A gente já fez um biquinho nela e aqui atrás a gente abriu um espaço também de 6 por 15, que é por onde vai passar um estrelado de bicicleta. As rodas vão ser essas rodas aqui de empilhadeira, tem 4 dessas, mas as 2 outras não estão aqui em cima da mesa. Ela já tem um rolamento por dentro. E o eixo vai ser essa barra roscada de 65 centímetros de comprimento e ela tem 7/8 de diâmetro. Para rodar o eixo a gente tem que prender em algum lugar. A gente fez um mancal, que é esse caibro aqui tá furado no meio, vai em volta do eixo, mas para proteger a madeira a gente vai colocar esses 2 pedaços de cano de alumínio. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o pedaço de cano de alumínio e colocar por dentro do caibro que já está furado. Aí eu vou prender esse caibro do lado daquele rasgo que a gente fez lá atrás do carrinho. Esses aqui vão ser os mancais, as partes que seguram o eixo. A madeira vai ser colada com cola branca, mas no meio vou tirar um pouquinho e colocar super cola, que é só para ela grudar mais rápido e a gente poder trabalhar. Agora que a gente tem os mancais do eixo traseiro, dá para fazer a transmissão, que é o que transmite a energia do motor, o movimento do motor para as rodas. Então aqui no eixo das rodas eu vou colocar um estrelado de bicicleta que tem 40 dentes. E no motor eu vou colocar, ele vai estar preso nessa catraca de bicicleta que tem 16 dentes. Vai ter um eixo essa catraca. Você pode ver que ela está soldada numa arruela, essa arruela aqui chama arruela de funileiro. A gente mandou soldar já. O eixo vai ser essa barra roscada de meia polegada. Meia polegada porque é o máximo que a furadeira consegue morder, consegue pegar ali no mandril. Então isso aqui vai correr dentro de outro mancal, que é essa madeira aqui, ela tá revestida com um caninho de cobre, vai correr aqui dentro. Bora montar isso aí. Primeiro então eu vou colocar uma porca na ponta do eixo, depois vai uma arruela, aí o estrelado ou a coroa de bicicleta, outra arruela, mais uma porca e a corrente da bicicleta. Depois eu tenho que parafusar tudo isso aqui no eixo que tá passando. Percebi que para alinhar a coroa bem no meio do eixo é melhor colocar um pouco de fita crepe para ele ficar um pouco mais gordinho e aí ele vai encaixar exatamente no centro. Bora apertar esse negócio. Para prender as rodas vai uma arruela, 2 porcas, mais uma arruela, a roda, uma arruela e uma porca. E toca apertar bem esse negócio. Se você tava com dúvida em como isso aqui ia funcionar, olha só que legal. Ah, moleque! Só que tem que alinhar tudo para não ficar soltando a corrente. Agora eu tenho que prender esse mancal aqui no carrinho, é ele que vai segurar o eixo da catraca. O detalhe é, isso aqui tem que ficar muito bem preso, mas ao mesmo tempo ele tem que ser regulável para eu poder esticar ou afrouxar a corrente. Deu problema no barco do Manual do Mundo aquela vez, lembra? Começava a afrouxar a corrente e não tinha como a gente esticar. A solução que a gente deu aqui foi prender uma tábua atrás do eixo e depois nela prender um triângulo para reforçar. O mancal vai preso nessa madeira com um sargento, com um grampo desse tipo C, que é uma coisa que a gente consegue tirar e colocar na hora que for necessário. A gente percebeu que as porcas do eixo estão correndo um pouco, então a gente vai fazer um furo na porca junto com o eixo e passar um arame. Esse arame a gente chama de cupilha. Para prender a furadeira vai ser bem simples, um pedacinho retangular de madeira vai preso num triângulo, eu colo isso tudo aqui atrás, faço um furo e depois passo em forca-gato. O bom é que ela já fica com um jogo, o motor já tem aquele amortecimento natural. Esse aqui vai ser o eixo da frente, ó. Essa madeira une as 2 rodas e aqui a gente tem o mancal, só que dessa vez o eixo vai preso, tá? O eixo de ferro vai preso no mancal, ele não vai ficar girando lá dentro porque a roda tem rolamento, então, ó. Tudo tá preso, só a roda que tá girando. Então bora lá, um pouquinho de cola branca com super cola e vamos fixar o mancal em cima do eixo. Se você imaginou que ia prender as rodas na frente como se fosse um carrinho de rolimã, a gente vai fazer bem melhor. Ó, esse caibro é que vai ficar na ponta, como se fosse na ponta de um navio assim, na ponta do carrinho. Aqui era um rodízio que a gente tirou a rodinha, então a gente vai ter esse rolamento aqui, para as rodas poderem ir para um lado e para o outro. Só que ao mesmo tempo aqui do lado, eu preciso prender isso aqui, ó, que é o eixo da direção do carrinho. Vai ter direção. E essas tábuas vão me ajudar ao mesmo tempo.
Existem os mancais do eixo, que estão aqui. Tem um tubinho de alumínio também, um tubinho de cobre que fica por dentro do caibro. E na ponta desse negócio vai o meu volante de madeira. Vou então fixar tudo isso aqui. Eu não vou ficar narrando toda essa história, cada parafuso que eu tô pondo, que você vai ficar enjoado do nosso carro elétrico. Então você sabe o que eu tô fazendo, juntando tudo com parafuso e cola branca. Perfeito. O volante é o seguinte, eu cortei esse lindo pedaço de madeira, prendi aqui na ponta desse parafuso de 1/4 de polegada. Aqui a gente já colocou uma porca que tá furada e tem uma cupilha que é para não se mexer de jeito nenhum. E no meio disso aqui vai essa peça que é um carretel muito louco, que a gente vai enrolar um barbante, já você vai entender para que serve esse negócio. Vou colocar uma arruela no eixo de direção e passar o eixo pelo primeiro mancal. Aí aqui eu coloco uma porca, uma arruela e esse conjunto aqui de madeiras. Para fechar aqui também vai uma arruela e uma porca. E na ponta aqui uma arruela e uma porca já furada onde a gente vai passar uma cupilha. Para travar eu passo o arame aqui no meio, depois eu dou uma apertada no carretel para ele ficar preso na barra de direção. O próximo passo é prender o barbante nos carretéis, mas aí tem um detalhe muito legal que eu vou prender um rolo em um sentido e o outro rolo no outro sentido. Isso quer dizer que quando você enrola um, você desenrola o outro. Para passar esses barbantes eu vou usar 2 pitões e depois lá pertinho da roda eu vou fixar o barbante em outros 2 pitões. Tem que ficar muito bem esticado. Olha só que belezinha esse negócio funcionando. Enquanto você estava distraído olhando esse belo mecanismo do volante funcionar, eu hackeei a furadeira. O que eu fiz? Eu tirei toda essa parte de baixo e separei. Então olha só, a gente tem aqui onde liga e desliga. Funcionando à distância. Só que aqui ainda tá com a bateria original. O que eu fiz? Vamos tirar a bateria original. Aí a gente desmontou uma bateria extra que tinha e fez uma adaptação aqui. Aqui simplesmente é o positivo e o negativo e mais um fio que ele é de controle de carga da bateria. Isso aqui a gente liga no 12 volts, porque é como a furadeira sabe se a bateria tá acabando ou não. Então eu vou ligar isso aqui onde iria a bateria de verdade, tá conectado aqui. E esses fios eu preciso ligar num pack de baterias de pilhas AA que eu vou ter que fazer. A furadeira usa 20 volts, então como a gente tem pilhas de 1,5 volt, a gente precisa colocar uma pilha na frente da outra, ligada em série até dar 20. São 13 pilhas ligadas em série, mas ao mesmo tempo a gente precisa de bastante corrente, então a gente precisa de muitas pilhas ligadas em paralelo, uma do lado da outra. A solução então é fazer um conjunto parecido com aquele que você viu no começo do vídeo, mas com muito mais pilhas. Aqui a gente está ligando 24 em paralelo e vão ser 13 conjuntos em série. Olha só que belezinha, apesar da quantidade de pilhas, aqui a gente só tem 6 volts, porque tem 1,5, 1,5, 1,5, só que a gente tem uma corrente absurda, muitos amperes, quer dizer que isso aqui é muito forte. Só que para dar 20 volts eu vou ter que ligar mais esse aqui um atrás do outro, então eu já deixei esse alumínio aqui que eu vou encaixar no próximo. Agora a gente já tem teoricamente 12 volts, vamos dar curto aqui nessas duas pontas para ver se isso aqui realmente está forte. E aqui temos 20,8 volts, perfeito para ligar a furadeira. Lógico que agora a gente tem que transformar isso aqui num pacote. Então vou ligar um negativo aqui, tem que ficar bem preso, a saída de 12 volts no meio e o positivo no final do pack de pilhas. Para dar um visual bacana e ao mesmo tempo ficar mais seguro, para não ter nenhum contato exposto, a gente vai fechar tudo com EVA. Vou prender furadeira e uma coisa que eu esqueci de mostrar é que a gente colocou uma tabuinha aqui, ó, embaixo da furadeira, porque quando ela girava, ela tendia a entortar, então essa tábua está servindo de suporte. Vamos colocar os itens de conforto, um encosto e um lugar para colocar os pés. Afinal de contas, a Mari vai pisar em cima da cordinha ali do volante se a gente não botar isso aqui. Para variar, um pouquinho de cola branca com super cola para fixar rápido. E aqui na parte de trás eu também vou parafusar, porque se a Mari botar força vai quebrar esse apoio. Para dar o toque final, vamos adesivar o nosso carro. A gente vai sair daqui a pouquinho para testar o carro, a Mari que vai dirigir, e eu vou contar uma coisa para vocês que eu não vou contar para ela. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu montei isso aqui ao contrário. Quando eu viro para a direita, o carrinho vai para a esquerda, quando eu viro para a esquerda, o carrinho vai para a direita. Vamos ver que hora que ela vai perceber isso.
Ai, ai, ai. Berê, nasci pra isso. Nasci pronta. O acelerador é aqui. Volante. Mas tá ao contrário esse volante. Marquinhos, ela descobriu. Foi um erro de projeto, Mary, mas você consegue se virar. Agora mostra confiança em mim. Não só assim. Pode embalar. Tchau! Caramba. Tô pegando jeito aqui ainda, tô pegando jeito. Pode apertar. Você apertou até o fim? A furadeira não tá aguentando, não. Mas as baterias sim. As baterias sim. Só que a furadeira... Mary, a culpa é sua. Culpa é minha nada, a culpa é dessa furadeira aqui, ó. Não vai. Fizemos nosso pit stop aqui, descobrimos que não tem nada a ver com furadeira nem nada o problema que aconteceu. O que acontece é que quando a gente estava acelerando o carrinho, quando ele andava, as porcas que seguram o eixo, elas iam fechando, elas iam travando o eixo cada vez mais, até que chegava um momento em que ele estava todo apertado, travado lá atrás e não girava mais. Então o que a gente fez? A gente colocou cupilha em tudo quanto é porca daqui. Cupilha é aquele furozinho na porca com arame por dentro, de um jeito que ela não consiga girar mais em cima da barra roscada. Outra coisa que a gente fez é consertar o volante para a Mari ter um passeio um pouco mais agradável. Vamos botar esse negócio na estrada, dessa vez vai funcionar. Hoje esse negócio vai dar certo, hein? Podemos? Podemos. Agora vai! Ah, pô! Taca de pau nesse carrinho, Mari! Nossa! Vai longe! Caramba, soltou um negócio aqui. Calma, Mary. Foi longe, soltou um pedacinho de madeira aqui que tava segurando a furadeira. O apoio da furadeira aqui soltou todinho, mas a gente tem cola pra consertar. Mas sabe o que é isso? Catiça de Iberê. Você não dirige bem? Andou, hein? Andou, deu um pique até aqui. Deslanchando na asfalto. Ai, ai, ai. A gente fez um teste radical aqui com a Fusion, mas você pode testar em casa também. Aí na babá eletrônica, carrinho de controle remoto, mouse, teclado sem fio, enfim. Qualquer coisa que gaste muita energia. Você vai ver que ela aguenta o tranco e ainda sobra. Acelera, Mari. Taca de pau.